A gente vai estar estudando sobre o livro de João, né? O apóstolo do amor. E um tema bem interessante para quem gosta de estudar, um tema bem maravilhoso de a gente estar explorando durante esses 3 meses. Lição de número 1, irmãos, hoje, né? 6 de abril de 2025. O verbo que se tornou em carne. O textuário vai dizer assim, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso aqui é João escrevendo, e ele transcrevendo para o seu livro, ele começou a escrever, que é o prólogo, né? Mais na frente a gente vai ver sobre esse prólogo, que é a apresentação do livro de João, e ele vai descrever dizendo que o verbo se fez carne. Jesus, antes de assumir a forma corpórea, ele já existia, Roberto, ele já era, né? Lá no livro de Gênesis 1:1 vai dizer, num princípio, né, criou Deus os céus e a terra. Quando foi fazer o homem, a Trindade já estava lá, a gente já estudou sobre isso aí. A verdade prática, ela vai falar assim, ó, o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Irmãos, Jesus ele veio para dividir a história no meio. Vai ter a Bíblia antes de Jesus e vai ter a Bíblia depois de Jesus. O homem veio para revolucionar a história e dividir a história no meio. Oséias ele veio separar o Antigo Testamento do Novo, não. Ele veio para dividir, para fazer isso aqui, ó. Esse propósito de redimir aqueles que estavam precisando, né, de um libertador, de um resgatador. Então, quando o autor aqui está escrevendo a verdade prática, ele vai dizer, olha, o verbo de Deus inseriu-se na história. Então, quando Deus ele vai enviar o seu único filho, ele vai enviar para inserir na história o seu filho para redimir cada um de nós. A Bíblia vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todos precisam de uma restituição para voltar para o caminho da salvação. Então, Deus precisou mandar um libertador, um resgatador e o mais conhecido, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nesse trimestre, vamos estudar o Evangelho de João em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus. Irmãos, podemos dizer os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas vai trazer uma abrangência dos episódios, dos milagres, né? Vai trazer um pouco da história, tanto de Jerusalém, como as ações de Jesus, como as ações dos discípulos. Mas o livro de João, se você for começar a ler, ele vai trazer especialmente um negócio mais minuciado sobre o ministério de Jesus. Quando Jesus estava lá no capítulo 17 orando, né? Orando pelo mundo e orando pelos discípulos, João ele vai trazer esse clássico, que é o capítulo 17, elencando ali a oração de Jesus, a sua última oração, para preparar os discípulos para o mundo, orando pelo mundo e orando também por ele, que já estava já prestes, né, a subir aos céus. Então, esse trimestre, nós vamos explorar o livro de João. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, o ministério de Jesus em Jerusalém, o autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, no Senhor e Salvador. E amém, Jesus Cristo. Então, irmãos, discípulo João, o apóstolo do amor, discípulo do amor, né? Era um dos únicos que tinha esse acesso de chegar, reclinar sua cabeça ali no peito de Jesus. E é um discípulo que, especialmente, né, ele trouxe em todo o seu livro, né, em todo o seu evangelho, algo mais minucioso das ações do ministério diretamente de Jesus, do que ele fez
em Jerusalém e nas terras circunvizinhas. Vamos avançar lá um pouquinho para frente. Na cidade de Jerusalém. Os 4 evangelhos, eles vão falar da biografia de Jesus Cristo, os 4, né? Aí cada evangelho tem um tema, né, que a gente aprende quando a gente está estudando, né? Marcos como servo, né? Lucas como homem, Mateus como judeu, e João como filho de Deus, né? Ele foca isso, né? Então João, apesar de ser o mais novo e o último discípulo a morrer, né? Ele teve esse acesso mais, um contato mais íntimo com a pessoa de Jesus Cristo. É tanto que uma parte do seu espírito, quando ele está caminhando com o seu discípulo, João estava vindo atrás, né? E Pedro foi, né, errou, disse: "Isso aí, Jesus." Jesus foi e admitiu Pedro. 21. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que te importa, Pedro? Então você vê aí que Jesus tinha algo bem particular com João, né? Eu vou ressaltar também, é importante dizer, o Evangelho de João é interessante. Ele foi escrito por uma necessidade. Os anciãos da cidade de Éfeso estavam sofrendo o ataque do ceticismo. Seria, estava atacando a identidade, a unidade. Hoje eu estou falando, a gente tivemos aqui só para a gente completar. Atacando a identidade de Jesus. O que eles pedem, os anciãos? Escreve a João para escrever um evangelho espiritual, quando o José diz, na época filosofava muito sobre logos, a palavra. Filosofar que a palavra vem com esse meio. Eu esqueci o jeito de importante. Lá no último capítulo e no último versículo de João, vai dizer assim, ó: por mais Jesus fez tantas coisas aqui na terra que por mais que reunisse o compilado de todos os livros do mundo, não poderiam conter, irmãos, o acesso que a gente tem aqui aos evangelhos. Eu acho que é só, Aldemir, 1/3. Pode entrar, fica à vontade. Eu acho que é só 1/3 ou 1/10 de todas as ações que Jesus fez, os milagres. Repete esse versículo 2 vezes. Né? Repete 2 vezes. Eu vou ler para vocês. Olha só que interessante, irmãos. Vai dizer assim, ó, João 21:25. Leia, Aldemir. João 21:25. Irmãos, Jesus não tem nem como a gente mensurar e nem a gente comparar na forma humana tudo que ele fez aqui na Terra. Tem um 20 e 30 que diz assim, 20 e 30. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E o 21, 25 diz: há, porém, ainda muitas das coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, tudo eu que nem ainda todo mundo poderia caber os livros escritos. Olha só, irmãos, tem duas palavras muito parecidas, ó. Reencarnar e encarnar. Jesus, quando ele veio de forma corpórea, ele veio encarnar, né, o verbo, ele veio encarnar o verbo aqui na Terra. Quando o verbo veio para a prática, ele veio encarnar, né, a gente usa essa palavra que a gente vai descobrir já já aqui na chuva de ideias. O que significa encarnar, irmãos? O significado de encarnar, irmãos, já foi falado, ó, fazer-se carne, isso é o significado normal. Fazer-se carne, fazer-se homem ou tornar-se humano, né? Isso aqui já partindo para a esfera aí, né, da operação do verbo que se encarnou de forma corpórea, né, que João ele vai falando. Ponto 1, o Evangelho de João. Autoria e data. Eu não vou ler por completo, mas o livro de João, irmãos, ele está datado entre 80 e 90 depois de Cristo. Então o livro de João, ele foi escrito depois de Cristo, do ano 80 e 90. Está dentro dessa precisão. Aí alguns estudiosos vão dizer, ano 85, então o comentarista, Aldemir, Elianai Cabral, né? Muito bom, ele, para não fazer essa dúvida, foi ano 82, ano 85, então ele botou essa média. Foi escrito entre 80 e 90 depois de Cristo. Algo que me chamou a atenção nesse ponto, que eu não vou ler para a gente avançar, foi isso aqui, irmãos. Ó. Ele apresenta uma doutrina genuína. Irmãos,
vocês melhor do que eu, que têm acesso à internet, irmãos, estão deixando de apresentar uma doutrina genuína. O que é uma doutrina genuína? É uma doutrina do início, uma doutrina pura. É uma doutrina mesmo que raiz, ortodoxa, que apresenta mesmo o caminho de Jesus Cristo. Então o João ele se preocupou com isso aqui. A gente pensa, irmãos, que as heresias, a gente pensa que as coisas do farisaísmo só acontece nos dias de hoje, não. Irmãos, naquele tempo, se nós estivéssemos no lugar de Jesus, era pior do que hoje, irmãos. Os partidos políticos, o império. Aldemir sabe isso a fundo. Irmãos, então, e a gente aprende tanto com Jesus, que Jesus, quando chegava nesses lugares, o pessoal, partido tal, e aí? A Bíblia manda eu fazer uma coisa, só que o império manda eu fazer outra. O que é que Jesus chegava? Na sua mansidão, fala assim, dá a César o que é de César. Cumpre o teu rito aqui na terra e dá a Deus o que é de Deus. E eu não estou falando de oferta, eu estou falando do cumprimento tanto na esfera material como na esfera espiritual. Jesus não deixava nada a desejar na esfera material. Vai lá, manda todo mundo se assentar, traz aí o que é que vocês têm, 5 pães e 2 peixinhos. Porque antes de Deus alimentar só com a palavra genuína, ele também alimentava a multidão no físico. Já pensou, irmão, se Deus fosse só palavra, só doutrina, o pessoal que o acompanhavam iam morrer pelo deserto, iam morrer dentro dos mares, porque Jesus também, ele levava tanto o físico, como ele levava também o espiritual. O que é que a gente pode ver hoje, irmãos? O que é que a gente pode ver hoje? Sobre a doutrina genuína. A Assembleia de Deus ainda está pelejando, né? Para trazer essa doutrina, essa ortodoxia da palavra do Senhor. Mas as igrejas mais reformadas, as igrejas mais, né, Nelzinho? Worship, que é a palavra que estão usando agora. É mais louvor. E o pessoal vai criando de uma forma rasa. Irmãos, o que mantém o crente, escuta isso aqui, o que mantém um crente, irmãos, alicerçado, enraizado na obra do Senhor e na igreja, é a palavra de Deus. O louvor, ele transforma, o louvor, ele alegra, o louvor, ele tem até o poder de visitar o íntimo da pessoa, irmãos, mas a palavra, ela continua sendo o nosso combustível, o nosso alimento. O nosso crescimento espiritual é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Irmãos, o propósito do evangelho, eu não vou ler, mas o propósito do evangelho de João, do livro, vai dizer que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. Então, a gente João vai enfatizar no seu livro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e quando cremos, encontramos a vida em seu nome, né? Buda, nos seus últimos dias, Buda, né? Aquilo lá, falou assim, tô morrendo, reuniu todos os seus seguidores e falou assim, continue procurando o caminho. Aí o que a Bíblia vai dizer? Eu sou o caminho. Buda, né, um dos líderes mais influentes da época, disse, continue procurando o caminho. Ele mesmo conduzindo o povo ao erro, nos seus últimos dias de vida, falou, continue procurando o caminho, Buda. Então, o livro de João vai apontar o propósito para isso, que Jesus é o Filho de Deus. O prólogo de João, ou seja, é a apresentação desse evangelho. Então, quando você ouvir a palavra prólogo aí, quem estudou, vai se traduzir sobre a apresentação desse evangelho no livro de João. A palavra logos, né, que o autor vai dizer logos, é um termo grego que pode significar palavra, discurso, razão ou verbo, né, se referindo a Jesus, o logos. Ele tem vários usos na filosofia, na comunicação, na religião e na retórica. Então, traduzir a palavra logos é como se fosse a palavra, né? Se referindo ao próprio Deus, que o verbo se fez carne, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e no livro de João, capítulo 1, vai dizer, né, que o verbo se fez carne e está entre nós. A natureza de Jesus. Irmãos, falar sobre a natureza de Jesus é a gente falar sobre, de forma clara, a dimensão divina de Jesus. O apóstolo ele vai abordar também a natureza humana. Jesus veio como Deus, mas também ele veio com uma forma encarnada como homem, né? Como homem. Então, nesse sentido, o evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte. Aí, a gente vai trazer um exemplo mais clássico,
Lá no livro de João também vai dizer que Jesus chorou quando viu lá o seu melhor amigo. Da mesma forma como Deus, ele tinha também esse sentimento humano. Quando ele viu Lázaro ali, chorou como homem, né? Chorou como homem. Mas como Deus, ele já sabia que aquele milagre que ele ia operar seria para engrandecimento do nome do Senhor. A gente aprende tanto com Jesus, a hora de prega também sobre isso, no tanque de Betesda. É interessante, irmãos, que a gente aprende tanto com Jesus, que hoje tem pastores, líderes que querem assim, não, eu quero me apresentar, eu quero ter sucesso. E Jesus sendo o cara dos caras, desculpa a expressão, Jesus sendo o cara dos caras aqui na terra. Ele chegou ali pro cara e falou assim, tá há quantos anos aí? Não, 38 anos que eu tô aqui, querendo ir, esperando alguém para me colocar nas águas e não tem ninguém. Irmãos, o evangelho, escute isso aqui, ó. O evangelho nunca vai ser sobre eu. O evangelho vai ser sobre nós, irmãos. Aldemir, será que não tinha um cidadão ali que em um momento pegasse ali o coxo ali, vamos, eu vou te ajudar. Então Jesus, ele veio para dizer, ó, o evangelho é sobre nós. Falou assim, ó, não vai nem precisar tu entrar nesse tanque não. Levanta, toma a tua cama e anda e vai para os teus. Foi curado. Aí o que é que Jesus falou? Não divulga não. Vai para os teus, ó. Se Jesus quisesse ibope, né? A Bíblia mesmo fala assim, quanto mais ele pedia que o pessoal não divulgasse, mais o pessoal espalhava, entendeu? Mais o pessoal espalhava. Agora foi interessante que quando me falou sobre nós, né? Sobre o tanque de Betesda, Jesus, irmãos, ele veio apresentar o evangelho que é sobre nós. E eu escutei de um amigo meu falando assim, Oséias, é mais fácil a gente se alegrar com a tristeza da pessoa. Eu digo isso que eu participo de um grupo de irmãos, um grupo ali, o Eduardo, o pessoal, né? E quando ele estava passando por um momento difícil, ele botou lá, gente, eu vou passar por um tratamento. Aí todo mundo do grupo botou assim, ó, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E esse meu amigo trabalha com venda de carro. E agora ele conseguiu abrir a loja dele, ali de trás da Afonso Veículos. Tá com 10 carros lá. Janiel, quando ele botou a foto da loja, falou assim, irmãos, graças a Deus, Deus está me abençoando. Abri a minha lojazinha de carro. Irmãos, no grupo lá, irmão Orlando, pessoal, ó. O pessoal chora com os que choram, Roberto. Mas é muito difícil se alegrar com a bênção do próximo. E Jesus veio para mostrar isso aí, ó. Vocês estão buscando a cura própria, enquanto o irmão que está do meu lado aqui, ó, 38 anos aí prostrado, e nenhum teve coragem de pegar na mão dele, vamos, eu vou junto. Ponto 2. Jesus, o verbo de Deus. O que é verbo? O que é verbo? Indica ação, estado, fenômeno natural ou acontecimento, né? É um estado que está acontecendo ali, vai chover, né? Estou, né, com fome, e por aí vai. Sobre o significado de verbo. Então, o verbo se fez carne. Então aqui, irmãos, ó, a revelação que ultrapassa o passado. No princípio, lá em Gênesis, ele era o verbo, Jesus já estava lá, junto com o Espírito de Deus e junto com o Pai, Deus, né? Tanto é que quando vão fazer o homem, Deus não vai dizer, eu vou fazer o homem, vai dizer, façamos. Se é façamos, tinha uma, duas ou mais pessoas, né? Está falando no plural. Isso está lá em Gênesis 1:1. Bereshit, Aldemir? Bara Elohim. No princípio criou Deus os céus, a terra, né, e tudo que nele há. Então, irmãos, esse verbo, no princípio, ele traz a ideia de possuir, assim, uma existência infinita. Jesus já era, Jesus hoje é, e ele sempre será. É algo atemporal, algo eterno. O que é eternidade? É algo que nunca começou, que já era, e é algo que nunca vai ter fim. A palavra eterna é isso. É algo que nunca começou, é algo que nunca começou, é algo que nunca vai ter fim. É a palavra eternidade. Então, aqui é a existência infinita, ou seja, não tem começo, ó, não tem começo e nem fim. Né? Ele transcende. Assim, muito além do passado, desde o princípio o verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Aí a gente for se referir aqui para os deuses, né? A idolatria, Salmo 115, que tem olhos, mas não veem. E o nosso Deus, ele sempre foi, sempre será e continuará sendo. A natureza fundamental do verbo, irmãos, a natureza fundamental do verbo vai se referir a logos de Deus. É a palavra encarnada que habita entre os homens. Aí, ó, bendito foram os discípulos que caminharam com Jesus, estiveram do lado dele, mas bendito é a Vila Manoel Sátiro hoje, que não andou, que não viu, que não caminhou,
que não presenciou, eles tiveram lá o quê? O Emanuel, Deus com... E hoje nós temos o quê? O Espírito. E o que é Espírito Santo? Deus em... Deus em... Deus em nós. Olha que profundidade, irmãos. A gente não caminhou com o homem, não, mas hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Então isso aqui é a natureza fundamental do verbo, né? Portanto, enquanto o verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Irmãos, no princípio era o verbo. Isso aqui a gente já leu, né? Jesus sempre foi a encarnação do verbo. A encarnação do verbo. A manifestação do verbo e a luz do mundo, né, irmãos? Aqui eu não vou ler, mas João Batista, para testemunhar e proclamar sobre a luz, ele pavimentou. O que é pavimentar? Você vai ali, colocando o calçamento, para chegar um que é maior do que ele, né? Tá vindo um atrás de mim aí, ó. O homem vai vir para batizar com fogo, o Espírito Santo. Então João ele foi já dizendo, raça de víboras, te ajeita, tá chegando um aí que vai revolucionar a história. Os privilégios de nos tornarmos filhos de Deus. Irmãos, apesar de nós sermos adotados, sermos filhos de Deus pela fé, no nome de Jesus, né? Fomos aí adotados por Deus. Aí ele vai representar a fala na redenção e toda a humanidade que foi alcançada e levamos essa nomenclatura chamada Filho de Deus. A manifestação e a habitação do verbo, né? Apesar de ele se manifestar, o verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens, né? E Deus entrou na história. É importante notar a expressão e habitou entre nós, né? Habitou entre nós lá. Quem teve esse privilégio, ele habitou entre nós. O verbo armou o seu tabernáculo ou tenda entre nós. E agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. João Batista, o precursor e o pavimentador do caminho de Jesus. Choque de pensamento. Qual o sinal mais importante do poder e da deidade de Jesus? Para cravar isso aqui, qual foi a ação mais importante? Começa com R. Ressurreição. O que é que vai validar, irmãos, o sinal e da deidade de Jesus dos outros deuses? O cara venceu a morte. Ei, Marcão, o cara venceu a morte, meu irmão. Qual foi o outro Deus que venceu a morte, irmãos? Né? Eu estava assistindo um vídeo hoje no TikTok, Daniel, um legista lá mexendo no corpo, e do nada o corpo aqui, olha, ó, fez assim, ó. Irmão, o legista saiu correndo. Porque depois da morte, ainda tem os sinais vitais que ainda ficam até 4 dias. Irmãos, nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar, mostra a sua relevância, o objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história torna o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus.